Olá, investidores, vou mostrar aqui mais uma estratégia que eu fiz aqui com um hedge e eu estou lucrando com esse hedge conforme o tempo passa, porque como eu tenho muitas puts compradas, eu posso vender algumas puts, desde que eu respeite todos os meus stops e todas as minhas rolagens que são necessárias. Bem, o BOVA hoje bateu aí, chegou até um pouquinho para baixo dos R$ 121, que me impressiona. Se você olhar as ações, mesmo a Vale ali, que, subiu ali um pouco, mas perto do minério de ferro acho que está muito barato. Ela já bateu R$ 122, hoje está R$ 65. E se pensar nos R$ 122, ela não tinha recomprado muitas ações. Hoje ela já recomprou muitas ações ao longo do tempo. Então é como se tivesse menos ações circulando no mercado. Então 10, 15% aí, pelo menos do período que ela bateu 122. Outro ponto é que mesmo eu acreditando que o BOV vai voltar a subir, eu tenho que fazer as minhas rolagens ou encerrar as operações quando chega em determinado preço. Porque eu tenho que pensar, posso ser um pouco otimista, né? Mas eu tenho que saber que eu tenho que encerrar as operações conforme eu fiz, né? Conforme está no meu planejamento. Vou mostrar aqui rapidinho aqui o BOVA, então, 121,10. Acredito que vai subir. Se pegar Bradesco, Vale, os outros bancos caíram muito então eu acho que tende aí a dar uma recuperada, até porque na guerra, como eu comentei anteriormente, chegou aí a R$ 120, então está praticamente do preço, não na guerra, mas num ataque iminente lá do Irã, está mais ou menos no mesmo preço. Então isso aí a gente tem que pensar. Acredito que mas para médio e longo prazo provavelmente é um negócio bom, porém pode ser que continue caindo e assim eu tenho que encerrar minha operação, mesmo que não tenha um lucro tão grande. Vamos ver qual que é a operação. Bem, eu vou colocar, eu já fiz um vídeo sobre ela, vou colocar aqui embaixo no comentário também, que seria, na verdade, já tenho várias rolagens que eu fiz com essa BOVA P115 que sobrou. E a primeira rolagem eu fiz uma rolagem reduzindo, quando chegou ali no patamar que eu tinha combinado comigo. Então eu estou aqui com 700 a menos. Eu tenho 3.100 puts do BOVA P115, que vence aqui em abril de 2025. Ela tem um valor, deve estar em torno de uns R$ 3. E eu já fiz várias rolagens e eu deixei ela rolando aqui menos 2,4 mil BOVA R121. Apesar do strike ser maior, R$ 6 de diferença, são R$ 700 a menos. E eu criei uma regra. Como é um hedge, tudo que vim é lucro, né? Porque saiu de graça essa minha put. De graça, entre aspas, porque eu assumi um risco pequeno, já que eu tinha muita call vendida ITM. E a regra era encerrar no 119 e antes, né, rolar no 122. Então, se chegasse no 122, eu deveria rolar. Bem no finalzinho chegou, mas eu não estava com o home broker aberto, então eu acabei não rolando ontem, né? Que acabou chegando bem nos R$ 122. Antes estava acima, 122,30, 122,40. No final do dia, desceu. Aí eu abri lá 10h30, 10 e alguma coisa, 11 horas. A gente estava bem abaixo, mais ou menos 121,30, 121,40. Aqui do dia 22 de maio de 2024. O que eu sou obrigado a fazer? Rolagem. Eu vou explicar o porquê eu sou obrigado a fazer essa rolagem. Então eu recompro 2.400 BOVA R121 e vendo 2.400 do BOVA S21. E eu recebi para isso 54 centavos, ou R$ 1.296. Então R$ 1.296 para mim no bolso já adiantado, tendo que essa aqui venci em junho de 24 e essa aqui em julho de 24.
A questão é a seguinte, o meu stop não é no 119, provavelmente se chegar aí nos próximos 2, 3, 4 dias no 119, a diferença vai estar uns 20, 25 centavos no máximo, tá? Entre a R e a S. Então, como eu fiz a rolagem, eu já embolso 54 centavos. Sendo que essa aqui, a S, não vai estar muito mais cara para eu recomprar caso caia 119. Eu queria fazer rolagem? Eu não queria, eu preferia deixar virar pó, poder pensar em uma outra estratégia que eu poderia fazer já em junho, né? Com essa. Mas, regra é regra. Também, se caso chegar a 119, eu recompro essa Bova S 121 agora, provavelmente por uns 2,30, e vendo aquelas 3.100 do Bova P115, do Strike 115, aí para 10 meses para frente, provavelmente acima dos R$ 3, embolsa esse lucro, tem 700 de diferença, e zera uma quantidade de cal, que a intenção era isso, zerar as cals, né? Então eu tenho 700 de diferença, posso zerar as cals que vão estar mais próximos de ATM, e além disso, vamos ver quanto que até agora eu já recebi. Detalhe, voltar aqui. Se vocês olharam outro vídeo que eu coloquei aqui, quando chegar mais perto do vencimento, a minha rolagem foi muito mais positiva, foi em torno de 74 centavos, se eu não me engano, ou seja, 20 centavos a mais. 20 centavos a mais em cima aí de 2.400 é um bom dinheiro, aí já quase R$ 500 a mais, esses 20 centavos. Então, quanto mais próximo chega do strike, desculpa, do vencimento, melhor são as rolagens. Vamos ver aqui como que estaria essa posição já. Então, essa P115 para mim saiu de graça no boost horizontal, mas na época eu tinha pagado, em junho de 2023 eu paguei 7,47, então bastante dinheiro, R$ 23.000, mas foi um R$ 23.000, deixa eu até aumentar aqui. Mas eu aproveitei essa opção para montar outros boosters horizontais naquela época e ficar um pouco mais tranquilo caso caísse o Bova, né? Ele subiu, teve uma época que caiu, aproveitei ele como garantia ali para não me chamar muita margem. Mas quanto que eu já recebi? Eu comecei em janeiro, fevereiro a fazer algumas operações que sobrou. E eu já recebi entre as 3.100, equivalente a 2,36 ou R$ 7.316. Isso aqui foi embolsado para mim. Isso aqui saiu de graça. Na verdade, eu recebi até um pouquinho na época. Pouca coisa, uns R$ 700 mais ou menos. E agora eu ganhei mais 7.300 vendendo put curtas sem muito risco. Por quê? Sem risco. Caso venha cair aos 119, eu faço meu stop. Eu tô 700 puts mais compradas e essa put longa tende aí a ter um valor maior. Então, no mínimo aí, calculo mais R$ 3.000, ou seja, uns 10 mil, o que seria provavelmente muito maior do que os R$ 3 que eu, 3,20 uma época que eu conseguiria vender, sendo que esse dinheiro nessa hora agora que caiu, quando cai o BOVA, é melhor para mim, porque assim eu posso encerrar as minhas calls vendidas, né? Que essa era a minha intenção, era um hedge. Então, resumindo, as rolagens das puts e temas não são boas, por isso que eu encerraria essa operação. Eu vendi put OTM sempre, porque a minha put longa estava OTM, mas ela estava num preço muito barato, 3,10, 3,20 eu conseguiria vender na época. Já recolhi quase R$ 2,40 de prêmios em relação aos 3.100. Se cair, provavelmente ainda ganho mais uns 70, 80 centavos, o que daria equivalente aos 3,10, 3,20, com uma condição, no mínimo, né? Eu acho que dá para até mais de R$ 1 ali. Com uma condição, eu vou a 119, é muito melhor zerar as minhas calls do que quando estava 125, 126, R$ 127. Então, fica a dica para fazer às vezes essas operações são boas.
e não dá para deixar ela sem ser remunerada, porque a tendência dessa minha BOVA P115 é virar pó. Né? Eu acho difícil que em abril de 2025 o BOVA não esteja acima do 115. Só para vocês terem uma noção, quando o BOVA chegou ali em março de 2000, comentando aqui, quando chegou março de 2023, o BOVA chegou a R$ 95. Só de dividendos de março até agora maio, acumulou mais ou menos aí uns R$ 11. Então seria como se o BOVA tivesse a R$ 106. Agora pense, tem mais quase um ano. Se pagar R$ 8, daria uns 114, né? Só de dividendos, contando que as empresas só mantiveram o valor e repassaram os dividendos. Então, no pior momento aí do BOVA, dos últimos 3, 4 anos, né, que chegou, tirando a pandemia, né? Tirando aquele pedaço da pandemia, seria o R$ 95. Sendo que os juros futuro tinha chegado próximo aos 14%. Não acredito que vai chegar, pode ser que aconteça, mas hoje está em 11,6%, que é uma diferença aí de 2%, 2 e pouquinho por cento a menos. Então teria que aumentar muito os juros para essa BOVA P115 realmente valer alguma coisa em abril de 2025. Por isso que eu tenho que fazer essas estratégias que eu sempre vou ganhar, e caso chegue ali meu stop, eu ainda assim ganho dinheiro, um pouquinho, para zerar. Sendo que esses R$ 7.000 eu estou guardando para talvez zerar mais calls, porque eu estou zerando minhas calls bem lentamente. O mês passado eu só zerei 5% das minhas calls. Então foi pouco. Esse mês talvez zere 5, 8, 10%. Depende aí do que acontecer com minhas puts. Isso aí, comenta abaixo se vocês respeitam as suas regras. Eu acho difícil respeitar as regras às vezes. Tem essa questão do otimismo ali, que vai voltar e depois eu vou ganhar mais dinheiro. Mas eu tento aí sempre respeitar para não ter um prejuízo maior, mesmo estando coberto. Lucro no bolso sempre é uma ótima operação. Então, é isso que eu faço. Respeito as regras com cuidado para não assumir mais riscos. Então, sempre risco controlado. E quando eu encerrar essa posição, caso venha cair a 119, me gera mais margem, tá? Porque essas minhas 3.100 puts longas, elas não são equivalentes para me gerar margem vendido 2.400 da curta, ainda mais com esse delta estrutural. E como é uma opção longa, ela tende a não ganhar muito valor, caso o BOVA venha cair repentinamente aí para 110, por exemplo. Se acontecer isso, que é alguma coisa que acontece a cada 10 anos, repentinamente cair aí 7, 8 reais a cotação, realmente vou ter um pouco de prejuízo, mas faz parte do jogo. Já calculei, se caso haver um desastre, você perder aí 15, 20% do patrimônio cada 10 anos, não haveria nenhum problema para você se manter no jogo, desde que você encerre logo o mais rápido possível, não espere cair mais ainda. Isso aí, bons investimentos e até o próximo vídeo.